Então, eu sou Luciana Victoria, PCNP de Ciências da Diretoria de Ensino Médio de Piracicaba, e nós vamos começar o nosso quarto ATPC, né, de formação para professores da área de Ciência da Natureza, envolvendo professores do ensino fundamental dos anos finais e ensino médio, né, nesse dia 18/6/2002. Então, envolve professores da área de Ciências, Biologia, Química e Física. Olá, professores, eu sou Marli Marsulo, na diretoria a gente responde pela área de Ciências, né, da Natureza, e estamos aqui para dar início a um novo ATPC. Nós trouxemos aqui uma linha do tempo dos ATPCs de Ciências da Natureza da Diretoria de Ensino. Nós iniciamos os ATPCs no dia 7 de maio e tivemos como pauta o ATPC como momento de formação da área de Ciências da Natureza. Lembrando que os ATPCs eles são divididos entre o ATPC do Centro de Mídias, o ATPC da Unidade Escolar e o ATPC de Ciências da Natureza da Diretoria de Ensino, que acontece às quintas-feiras. E nesse momento nós fizemos uma retomada do documento orientador, atividades escolares não presenciais, que é um documento que está regendo todo esse período de quarentena. E nós também orientamos para que vocês tenham esse documento em mãos para sempre fazer uso dele. No dia 14 de maio, nós trouxemos como tema do ATPC as habilidades selecionadas pela Secretaria de Educação para as disciplinas de Ciências, Biologia, Química e Física, no primeiro bimestre. E trouxemos também uma sugestão de metodologia para utilizar as aulas não presenciais, que era o estudo dirigido. No dia 21 de maio, nós fizemos uma consolidação das habilidades selecionadas e priorizadas para o primeiro bimestre, utilizando o caderno São Paulo Faz Escola. E também trouxemos sugestões de atividades avaliativas e como elaborar os registros durante o período de estudo remoto. Ao final de maio e início de junho, nós tivemos um período de replanejamento da Secretaria de Educação, onde vocês assistiram através do Centro de Mídias, várias palestras, orientações, né, dos funcionários e do pessoal que trabalha na EFAP. Então, a partir daí, nesse dia de hoje, no dia 18 de junho, nós trouxemos como tema do ATPC, dando sequência, né, a essa linha de ideias, né, que é o letramento científico e a investigação científica em tempos de isolamento social. Então, a pauta do dia de hoje, ela está dividida em duas partes, né? Conforme a Marli comentou, letramento científico e investigação científica em tempos de isolamento social. No primeiro momento da TPC, vocês assistiram o vídeo, né? Habilidades socioemocionais no distanciamento, parte 1, disponível do YouTube. Esse vídeo foi realizado em parceria com o Centro de Educação em Saúde do Ilumina, né? Efetuada uma entrevista com o professor Dr. Roberto Tadeu, né? Professor do Departamento de Educação da Unesp, Campus Rio Claro. E nesse momento ele conversou conosco, né, sobre as habilidades socioemocionais. Na segunda parte do nosso ATPC de hoje, nós vamos discutir o conceito do letramento científico e investigação científica na perspectiva do currículo paulista, né, que é do ensino fundamental anos finais, e do currículo oficial do Estado de São Paulo, ensino médio, e também da Base Nacional Comum Curricular. Também vamos trabalhar, né, a aplicação, né, das possibilidades desses conceitos nas aulas de ciência da natureza, né, envolvendo a disciplina de biologia, física, química. E no nosso terceiro momento do nosso ATPC, no final da nossa apresentação, aquele momento que nós temos interação com os professores e conosco o PCNP de Ciência da Natureza.
O vídeo Habilidades Socioemocionais, como vocês assistiram, né, no link proporcionado no YouTube, ele faz várias reflexões para a gente, né, que o professor nos traz, né, e a gravação foi realizada em duas partes. Então, nesse momento nós trabalhamos a primeira parte e posteriormente em outras ATPCs nós vamos trabalhar a segunda parte dessas habilidades socioemocionais que nós estamos vivendo nesse momento de distanciamento. Então, pedimos para vocês fazerem uma reflexão pessoal das questões abordadas no vídeo. Como lidar com a pressão de adaptar-se às ferramentas virtuais no contexto do ensino remoto, né, que está acontecendo. Qual o papel do professor no ensino remoto emergencial, os aspectos positivos e os impactos que tem na carreira docente, né, e como que a gente vai proporcionar isso futuramente. Como proporcionar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais utilizando a atividade remota, né? Nós sabemos que vocês estão usando várias plataformas, né, para envolvimento do aluno de vocês, mas como trabalhar essa habilidade socioemocional dessas aulas não presenciais. Então, é muito interessante vocês escutarem, né, e refletir a observação que o professor nos traz. E como tratar com os pais e responsáveis sobre questões relacionadas ao impacto do ensino remoto emergencial no conteúdo programático, né, que a gente trabalha as nossas habilidades, né, e nossos objetos de conhecimento, e no desenvolvimento de habilidades e competências previstas no currículo, né, escolar, no caso do ensino fundamental, o currículo paulista, no ensino médio, o nosso currículo oficial. E também a importância de falar sobre a pandemia do Covid-19 com as crianças, né? A gente está vivendo um momento, já discutimos em outros ATPCs, né? As informações errôneas, que a gente fala que são as fake news, né? Que ocorrem em relação a essa pandemia, ao vírus, à doença. E nós, professores da área de ciência e natureza, né, como a gente vai tratar o aspecto da investigação científica, como orientar, né, corretamente, né, sobre essas informações que circulam nas mídias e nas redes sociais. Vou só fazer uma observação, que depois nós vamos disponibilizar esse slide e nós colocamos aqui o link do vídeo que vocês podem acessar diretamente, clicando sobre o ícone, né, do YouTube, ele vai puxar o vídeo do slide, vocês podem assistir novamente. Então, esse material pode ser utilizado novamente, repensado, refletido, como a Luciana deu a sugestão. Durante o vídeo, ele sugere esse livro, Os Dias em que Tudo Parou. Esse livro é uma publicação espanhola que fala sobre esse momento de quarentena, esse momento de isolamento social, e ele traz algumas reflexões. E ele é voltado para uma faixa etária, né, dos nossos alunos. Então, deixamos aqui a dica, né, de leitura para vocês. É um livro pequeno, bastante ilustrado, mas que nos orienta também a trabalhar com os alunos. Ao mesmo tempo, ele pode ser indicado nas escolas para ser trabalhado com as famílias, né, com os pais e seus filhos. Ele é uma ferramenta didática e ele está disponível em PDF, né, colocamos aqui o link, né, onde você pode encontrar esse livro e, ao mesmo tempo, né, uma dica de onde ele pode ser encontrado nesse site, que dá também outras informações sobre esse momento de isolamento e como enfrentar esse momento. Então, fica aqui a dica para que vocês trabalhem com seus alunos e disponibilizem para as famílias dos alunos para o enfrentamento desse momento. Agora a introdução, né? No currículo paulista, acredito que todos que trabalham no ensino fundamental, né, já viram que o compromisso da área, né, de ciências da natureza, tanto no currículo paulista como no currículo oficial do ensino médio, é o letramento científico e investigação científica. E ele tem como, né, objetivo, né, o sujeito transformador. Então, na página 37 do currículo paulista, né, nós colocamos um trecho que ele fala sobre
esse momento, né, do conhecimento científico e tecnológico intervém no modo de vida e na forma que a sociedade se organiza contemporaneamente. A formação dos cidadãos nessa sociedade existe a construção de um sujeito transformador do seu meio, que reflita, proponha, argumente e age a partir de uma fundamentação científica e tecnológica, de modo intencional e consciente, em todos os âmbitos da vida humana. A este respeito, o ensino de ciências da natureza possui um papel fundamental nas aprendizagens dessa forma cidadã. E é isso que a gente vai propor nesse ATPC, né? Como o estudante lá na aula não presencial, como que nós vamos atingir, né, esse sujeito transformador nesse conceito de letramento científico e investigação científica. No ano passado, foi realizado algumas formações na escola sobre o currículo paulista. Entre elas, a formação do currículo paulista, especificamente ciências. Então, esse material nós extraímos dessa formação, suponhamos que já foi trabalhado na escola, teve um momento que foi orientado para que as escolas trabalhassem isso em ATPC. E retomando esse assunto, né, que é tão importante na nossa área, nós vamos trazer para vocês os recursos, né, onde nós podemos encontrar um material que o professor possa se formar individualmente ou coletivamente na escola através do ATPC. Então, lá no dia 7 de maio, nosso primeiro ATPC, nós orientamos como acessar as pautas formativas nesse site da EFAP. Nós temos um local aqui nesse hot site, né, avaefap.educacau.sp.gov.br. Ele vai trazer as pautas formativas para que os professores coordenadores trabalhem nas escolas em ATPC e, ao mesmo tempo, que o professor faça o seu estudo individual. Então, lembrando, ao acessar esse site, você entra com login e senha. A sugestão é que você use o CPF e o CPF, mas essa senha pode ser modificada pelo professor. Então, é individual, cada um tem a sua. Feito isso, quando nós entramos na tela da EFAP, nós vamos encontrar na página principal um link que fala ATPC em rede. O professor tem acesso a esse item, pautas e percursos formativos em rede, professor. E aqui está disponibilizado todas as pautas formativas que a EFAP construiu esse ano com a sua equipe. Nós trouxemos aqui as pautas, né, que principalmente vamos trabalhar hoje. Então, nós estamos reforçando que o que nós vamos trabalhar hoje está no site da EFAP, nas pautas formativas. Eu trouxe um recorte dessa semana, que é de 20 a 24 de abril. Ele traz uma pauta: letramento científico, conceito, letramento científico na prática, investigação científica como um compromisso do currículo paulista, os pressupostos teóricos, investigação científica como um compromisso do currículo paulista, parte prática, e os princípios do currículo paulista, contexto da aprendizagem. Então, nessa semana, ele foi, né, colocado aí várias pautas que tratam desse tema que nós vamos trabalhar hoje no nosso ATPC. Vocês podem recorrer a esse espaço e consultar essas pautas. Aqui nós vamos hoje apresentar o conteúdo dessas pautas e em outros ATPCs nós vamos nos aprofundar nesse tema. Hoje nós vamos iniciar tratando dessas duas pautas, letramento científico, o conceito e a prática. Nós trazemos aqui o conceito de letramento científico. Então, essa é uma pauta que está lá no site da EFAP. Ela é dividida, né, entre diversas partes, tem os objetivos e as partes que os coordenadores podem trabalhar com vocês.
Como ela é específica da nossa área, nós trouxemos para trabalhar nesse ATPC diária. Então, letramento científico é um compromisso do currículo paulista e envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, sobre a perspectiva da ciência da natureza, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. O desenvolvimento do letramento científico ocorre por meio das competências específicas e habilidades. Esse conceito se encontra no Currículo Paulista de Ciências, na página 41. Quando nós falamos do letramento científico na prática, ele vai, essa pauta, né, que fala sobre esse assunto, ele vai trazer uma série de materiais e recursos para vocês, professores, trabalharem em sala de aula. Então, cada item, cada anexo é uma atividade para ser trabalhado com os alunos em sala de aula, ou um caminho, né, para que você estude e possa percorrer e preparar as suas aulas, observando algumas etapas, né? Então, nós trouxemos aqui um recorte desses anexos. Esses anexos estão na pauta, formação, lá na TPC diária da EFAP, letramento científico, a prática. O primeiro anexo, ele traz uma situação-problema. Aqui ele ilustra como o problema das abelhas no lixo. Nós não vamos ficar explorando esse material, como nós falamos, nós estamos mostrando para vocês onde ele se encontra, e num outro momento nós vamos aprofundar nesse tema. Nesse anexo 1, ele traz um exemplo de como trabalhar com os alunos uma situação-problema, né? E ele vai considerar o letramento científico na perspectiva do currículo paulista e vai também trabalhar a interdisciplinaridade, né? Então, ele traz links, sugestões de como você trabalhar isso com os alunos. No segundo anexo, ele traz uma outra etapa. A partir dessa situação-problema, ele vai solicitar, né, que os estudantes levantem hipóteses para essa situação-problema, né, criando perguntas e, a partir daí, explorando o conhecimento prévio dos alunos. E, ao mesmo tempo, ele vai também orientar os alunos a acessar a internet e fazer uma pesquisa. Então, aqui nós vamos na direção de um ensino investigativo. Eu não vou dar pronto a atividade para os alunos, eu vou partir de uma situação-problema, eu vou fazer um questionamento, solicitar que os alunos levantem hipóteses e pesquisem sobre esse assunto. E num terceiro anexo, ele vai trabalhar o pensamento científico com os alunos. Ou seja, os alunos, por conta própria, eles já são criativos, são investigativos, são questionadores, né? E acho que quando a Luciana comentou no início desse ATPC, que hoje nós vivemos num momento de muita informação, principalmente voltada para nossa área de ciências, né, a respeito de uma doença, de um vírus, né, que provoca essa doença, de tratamentos, de formas, né, de vacinas que estão sendo pesquisadas, são muitas informações científicas que, se o aluno não se embasar, né, com alguns conceitos, alguns conhecimentos, ou ao menos questionar e buscar informações corretas, procurar links que sejam confiáveis, né, fazer uma pesquisa, ele vai acreditar facilmente nas notícias que são apresentadas. Então, acho que o nosso papel enquanto formador é estimular esse pensamento científico nos alunos, que ele questione, que ele vá buscar, né, informações, e nós vamos orientar principalmente que essas informações sejam pesquisadas em sites confiáveis. Então, esse é o caminho que nós propomos.
Então, como a Marli já comentou, né, no AVFAP tem as pautas formativas, né, que vocês já viram como ela explicou para vocês como entra, né, login e senha. E nessa semana de 30 de março a 3 de abril também tem vários assuntos, né, que vocês podem depois explorar, né, que é a semana de estudos intensivos, né, que teve agora também na semana, no projeto não presencial. Tem um item também que nós vamos explorar depois nos próximos ATPCs, como a ciência nos ajuda a compreender o mundo. Investigação científica, letramento científico, que nós estamos trabalhando agora, e também de outras disciplinas, né, que nem tem pessoal da matemática também que nos acompanha, porque dá aula de ciências, química ou física, tem uma pauta formativa chamada letramento matemático, né, tem o pessoal de ciências humanas depois, né, que a gente, os amigos de vocês, outros professores, vocês também podem estar comentando, né? Então, é muito rico essa pauta formativa da IFAP, como a Marli comentou, né? Depois nós vamos aprofundar, e ela traz muito material de aplicabilidade na sala de aula e agora também nesse momento de não presencial com os alunos de vocês. Então, um conjunto de materiais, né, que foram elaborados pelos especialistas da Escola de Formação de Professores, que a gente está tentando agora com vocês, né, aprofundar mais esse estudo e a aplicabilidade, né, com os seus estudantes. Então, o tema de hoje, né, investigação científica. Então, essas pautas e percursos formativos em rede. Então, vocês vão observar, nós vamos ficar lendo, né, que nesse quadro que ele fala da investigação científica, ele dá muito link, muito vídeo, muito texto, muitas imagens que vocês podem, né, apropriar e trabalhar com os seus alunos, né. E os objetivos da pauta formativa, né, é sempre compreender o papel da investigação científica na compreensão do mundo e os seus fenômenos, no caso aqui desse assunto que nós estamos trabalhando com vocês hoje, né. E é interessante também, se vocês depois terem acesso, né, nessa pauta, ela fala muito como a ciência nos ajuda a compreender o mundo, né, e nesse mundo que nós estamos agora em transformação, nesse momento de pandemia, distanciamento social, né, de quarentena, né, como eu já comentei, a Marli também, nós ficamos muito, assim, apreensivas, né, com tanto de informação que vem da nossa área de ciência da natureza nesse momento, e como que esse aluno, a família dos alunos estão apropriando essas informações. Então, é um momento agora riquíssimo de vocês elaborarem o plano de aula de vocês, o roteiro de estudo, né? Lembrando agora que nós temos as habilidades essenciais do segundo bimestre que já foram disponibilizadas, de como o aluno vai o quê? Compreender o mundo através da ciência e como que ele consegue, né? Com essa visão de mundo, saber o que é uma notícia, né? Que equivocada e qual que é real do mundo da ciência. Então, a investigação científica, né? Ela analisar, compreender e explicar fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, né, que esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje em dia, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, ir em busca de respostas e criar solução. É uma competência específica do currículo paulista, né, de ciências, que está na página 370. Como também são características dos estudantes que costumam fazer perguntas e não se intimidam ao errar, investigando e reconhecendo o mundo à sua volta. Essa pauta convida os docentes a vivenciarem a prática de ensino por investigação e assim fornecer subsídios para os educadores atuarem de forma a estimular a curiosidade do jovem estudante. A gente está citando o currículo paulista de ciências, mas a investigação científica, ela abrange a nossa área, ciências, química, física e biologia, né? E ressaltando o tema, né, que nós estamos vivendo, né, da pandemia, como que o aluno, a curiosidade dele, né, ele vai investigar e vai reconhecer a sua volta. E também a gente enfatiza o quê? Que ele pode errar, né? Na ciência a gente tem as hipóteses, tem as possibilidades de erro, mas o como que ele vai vivenciar no mundo atual. Essa é a nossa proposta de hoje. Esse assunto da investigação científica, né, que também está presente
no nosso currículo, o que nós já comentamos em outros ATPCs, né, nós já falamos do ensino por investigação, ele está presente no caderno do professor e no caderno do aluno. São Paulo faz escola. Se o professor acompanha o caderno, ele vai percorrer atividades que propõem a investigação científica. Então, a investigação, ela pressupõe a observação, a análise de evidências e proposição de hipóteses na definição de um problema, a experimentação, a construção de modelos, entre outros processos e métodos. Esse exercício investigativo pode ser desenvolvido o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia, bem como aprofundar as relações interpessoais. Então, nas nossas aulas de ciências, e biologia, química e física, nós propomos atividades que valorize a investigação científica. Então, na pauta da EFAP, ela traz uma série de sugestões de atividades que podem ser aplicadas em sala de aula. Eu fiz aqui um recorte de uma das pautas, uma das atividades, onde ela é organizada com base nessa investigação. Então, como nós já citamos, o exemplo da abelha, aqui ele traz um exemplo da máquina fotográfica e o avanço, né, tecnológico que nós obtemos ao longo do tempo. Então, ele traz uma sistematização, uma situação-problema, onde ele vai mostrar diversas máquinas fotográficas, né, e chegando hoje ao celular, e mais vai partir, né, de uma contextualização histórica, né, vai colocar esse assunto dentro da história, vai fazer um levantamento, né, história dessa máquina fotográfica até chegar nos dias de hoje, e vai trabalhar os conceitos também que envolvem a fotografia. Depois ele traz um exemplo de experimentação, ele traz todos os passos na pauta, traz informações, sugestões de links, como a Luciana comentou, e aqui, nessa experimentação, ele solicita que o aluno faça uma câmara escura de lata. Essa é uma experiência que muitas vezes utilizamos nas nossas aulas. A partir daí, a partir da experimentação, o aluno vai fazer uma coleta de dados, uma análise dos dados e elaboração de hipóteses e uma sistematização. Então, aqui eu trouxe um recorte, mas lá na pauta ele traz todas essas etapas descritas e nós vamos posteriormente trabalhar com esse assunto, né, mais aprofundadamente. Retomando, então, o compromisso da área, ele se baseia em letramento científico e investigação científica para tornar um sujeito um aluno transformador da sociedade. Para isso, nós trazemos os contextos, né, de aprendizagem, nós trazemos os contextos históricos, nós descrevemos os procedimentos de investigação e, com isso, né, nós valorizamos uma linguagem científica e trabalhamos a história das ciências. Então, ao longo da elaboração dos roteiros de estudo, indiretamente nós estamos trabalhando esses itens. E nós trouxemos aqui uma reflexão, né? Esses procedimentos de investigação, o ensino de ciências por investigação, é muito comum os professores, de uma forma geral, ter algumas concepções. E aqui nós trouxemos 3 concepções, né, mais comuns dos professores na área de ciências. Uma delas o ensino por investigação é reproduzir o método científico? Até agora nós falamos que a investigação científica é propor uma situação-problema, fazer um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos, levantar hipótese, fazer experimentação, coleta de dados, né, buscar dentro dessa coleta de dados evidências, né, de que essa pesquisa ela é verdadeira ou ela pode ser refutada e pode ser novamente, né, retomada.
Então, isso é o método científico. Quando eu faço ensino por investigação, eu estou reproduzindo o método científico? O objetivo do ensino por investigação é formar cientistas? Quando nós falamos da área de ciências, o nosso objetivo é formar cientistas? Quando eu faço atividades práticas, né, na sala de aula, ou eu proponho atividades práticas, né, no roteiro de estudo, eu já realizo o ensino por investigação? Então, nós vamos, né, trabalhar alguns desses conceitos. Essa atividade nós trouxemos, ela está em nosso Facebook, nós temos um Facebook, uma página no Facebook chamado Ações Saudáveis, e temos uma página no Facebook chamada Ação de Prevenção e Saúde. Muitas das atividades que nós recebemos dos professores ou diversos assuntos, a gente coloca nessa página. E aqui nós trouxemos uma atividade que já foi realizada por muitas escolas, inclusive ela está no caderno de ciências, né, do 6º ano, que é um dia de cientista. Seria trabalhar com os alunos essa ideia do cientista e, teoricamente, trabalhar com eles também as etapas do método científico, né? Aqui nós trouxemos uma ilustração que o método científico ele está presente nas nossas aulas, né, de ciências da natureza. Ela envolve a observação, o questionamento, a formulação de hipóteses, a experimentação, a conclusão, a divulgação, né, do que foi descoberto. Isso vai gerar novos questionamentos e vai incentivar o aluno a aprender mais e a fazer novos questionamentos, novas, né, pesquisas. Então, isso move o nosso ensino de ciências. A Luciana quer comentar o caderno de ciências? Então, lembrando, né, que nós tivemos a transição, né, o ano passado, 2019, o Camali participamos da equipe colaborativa, né, do Guia Transição, e esse ano nós começamos o Currículo Paulista, ela do ensino médio. E lembrando que aquele material de transição, ele trabalhava o que é ciência, e que a Maile comentou que é um cientista, acho que na primeira versão do Guia de Transição, em todas as disciplinas da área de ciência e natureza. Então, nesse momento, é interessante, né, a gente está ressaltando como que as etapas do método científico, vocês podem dar uma ideia, né, de como agora está saindo muitas notícias, muitas reportagens, né, sobre o vírus, a Covid-19, medicamentos, a produção de vacinas, que está toda hora sendo vinculada pela mídia, né, dos países e agora também aqui no Brasil, né, com a nossa instituição da Fiocruz. Então, é uma abordagem que vocês podem retomar, né, de tanto que a Maile citou do 6º ano, mas com um grau de aprofundamento até o 3º ano do ensino médio, né? Essa questão do que é ciência, como que um cientista trabalha, né? Como que é esse método científico, e vincular com a nossa realidade, o nosso cotidiano, que hoje, né, que a ciência está em busca, né, da cura dessa doença, não só dessa doença, de outras doenças também, e como é a produção da vacina. Então, uma dica para vocês, trabalharem o método científico, utilizando o material que nós temos, retoma lá o guia de transição, as habilidades selecionadas, o caderno do professor, caderno do aluno, que já demos o caminho aqui para vocês, né, também está disponibilizado no nosso site, lá do Núcleo Pedagógico, nas disciplinas de Ciências, Química, Física e Biologia, esse material para vocês elaborarem o roteiro de aula de vocês. Então, o material que a gente já tem, né? A gente está, eu, Camaile, priorizando o que vocês já têm em mão, tanto físico ou como em PDF, para auxiliá-los, para apoiá-los na produção dos seus roteiros de estudo e planos de aula. E trabalhar a ciência, que ela está, vamos falar, em evidência agora na mídia, na sociedade, nesse momento que nós estamos trabalhando, né? Nesse momento de quarentena e isolamento social. E para dar continuidade, né, a esse tema, nós pensamos, né, como que eu vou relacionar o ensino por investigação
com aquelas habilidades socioemocionais que vocês assistiram na entrevista com o professor Roberto e o Instituto Ilumina. Lá ele fez uma série de reflexões, né, da importância dessas habilidades socioemocionais no enfrentamento, né, desse momento de isolamento. E aqui nós trazemos também uma reflexão sobre senso comum e sobre senso crítico e senso científico. Já falamos da nossa preocupação, né, da abordagem dos alunos com tantas informações científicas, né, e como podemos promover neles alunos que sejam críticos, que questionem e que vão em busca de respostas. Então, só para complementar, o senso comum é um conhecimento que nós possuímos sem reflexão. Eles são subjetivos, ele expressa sentimentos e opiniões, são simples, reduzidos, né? E muitas vezes eles vêm numa história de vida, né? Muitas vezes a gente ouve os mais velhos falando sobre um assunto, né, que nós comentamos que é de senso comum, que está presente aí numa sociedade, sem uma elaboração mais científica, sem uma sistematização, um estudo sobre ele. Já o senso científico é uma atitude de dúvida, né? Antes de mais nada, a ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata às coisas, né? Da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, ali onde vemos coisas, fatos, acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos. Aparências precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas. Então, como nós dissemos, diante de tantas informações, vamos solicitar que os alunos, no mínimo, perguntem, no mínimo, busquem respostas, né? Que, no mínimo, façam pesquisas. E lembrando que essas pesquisas sejam em sites confiáveis que nós podemos também orientá-los a pesquisar. E nós achamos aqui essa ilustração que vai fazer essa relação entre o senso comum, o senso crítico e científico com aquelas habilidades socioemocionais. Observem que os alunos, as crianças, quando elas fazem uso do senso comum, elas são imediatistas, né? Eu procuro uma resposta imediata, eu vou acreditando naquilo que é falado, sem um questionamento. Ela é superficial, ela não tem argumentos, é sentimental, né? Usa a emoção, a base da razão, é acrítico, né? É preconceituoso, porque se deixa levar pelas informações, né? Pelos valores, né? Bastante superficiais. Faz um tratamento fragmentado das informações e ela torna essas informações mais prática, utilitária, né, na sua vida. É o mais fácil, né? A gente sempre comenta nas nossas aulas que pensar dá trabalho, refletir dá trabalho, pesquisar dá trabalho, né? Eu aceitar ou ser prático, utilitário é muito mais fácil, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, então, é tornar o aluno crítico, aquele aluno que investiga, explora, que busca, né, um sujeito transformador, que questiona, que constrói sentido e significado e é capaz de enfrentar os desafios e conflitos. Então, quando a gente trabalha nessa linha de investigação, nós estamos tornando nossos alunos, né, capazes de enfrentar os desafios e os conflitos, como foi dito no vídeo que falou sobre as habilidades socioemocionais. Então, essa é uma orientação que nós damos para vocês. Bom, agora nós temos um desafio, né? Como vocês, professores, podem planejar roteiros e estudos que valorizem atividades científicas de investigação para os alunos? Como nós, professores, podemos explorar os aspectos socioemocionais
para ampliar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, esse é o nosso desafio, né? Nós, como PCNP da área de Ciência e Natureza, estamos propondo para vocês, né? Agora, nesse segundo bimestre, que vocês estão elaborando os roteiros de estudo para sua classe, né? Nos diferentes níveis de aprendizagem, né? Com todo esse contexto que nós estamos trazendo para vocês, né? Então, essas duas questões nós estamos desafiando, né? Como tudo isso que nós comentamos, falamos até agora, e como que vocês conseguem, né? Chegar até o aluno nesse momento não presencial, através dessas duas questões que estamos desafiando vocês. Nós estamos num caminho, não temos, né, a receita de como agir nesse momento de isolamento, nem como trabalhar esses roteiros de estudo. Nós vamos aprendendo, né, à medida que conhecemos a nossa realidade, à medida que vocês conhecem a comunidade de vocês e os alunos de vocês. Então, acho que nesse segundo bimestre, ele já inicia com essas habilidades socioemocionais mais fortalecidas, né, entre vocês e seus alunos. E acho que o caminho, nesse momento, vai ser de avanços, né? Nós trouxemos aqui uma sugestão, né, de um vídeo falando sobre a investigação científica, o que é e como ensinar. Esse vídeo ele foi baseado na BNCC e ele faz parte de um curso, né, de formação sobre a BNCC. Então, ele também está disponível, nós colocamos no slide o acesso a esse vídeo pelo YouTube, colocamos aqui também a referência, né, de onde encontrá-lo no YouTube. Esse vídeo ele tem 13 minutos, ele é bem sintético, né, ele vai apontar exatamente o caminho de como ensinar através da investigação científica. Nós vamos deixar para vocês como sugestão para assistir logo após, né, essa nossa conversa. E ele também vai auxiliar vocês a explorar esse caminho do ensino investigativo. E aqui a gente traz sugestões de atividades, né? Nós trouxemos algumas sugestões, né? Como explorar a investigação científica dentro de um texto. Às vezes, não é necessário eu fazer experimentos. Às vezes, o professor fica amarrado, né, para fazer a investigação científica ou para fazer o ensino por investigação. Eu tenho que utilizar experimentos. Você pode explorar esse caminho, né, de busca, de pesquisa, incentivando os alunos a pensarem através de um texto. Então, a gente traz aqui uma sugestão que está no caderno, né, do professor do segundo ano de ensino médio de biologia, nesse segundo bimestre. Eu fiz um recorte, o tema é organização e funcionamento básico das estruturas celulares. Quem está acompanhando as aulas de biologia no centro de mídias, então ele também vem, né, numa crescente aí de conceito de célula, tipos de célula, e agora nós vamos entrar nas organelas celulares. Essa atividade, ela contempla a competência número 2 da BNCC, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, esse material já está no caderno do aluno. A partir do momento que o professor, ele segue o caderno, né, e aí o caderno do professor, ele vem com as orientações, e o caderno do aluno, ele vem com a atividade, né, é possível percorrer esse caminho da investigação. Essa atividade, ela vai propor aos alunos uma analogia científica. Quando nós trabalhamos com as organelas celulares, eu tenho um vocabulário muito intenso,
né, que muitas vezes o aluno ele tem dificuldade, né, de absorver esse vocabulário, esses nomes, né, e aí a gente faz uma analogia. É muito comum fazermos uma referência à nossa casa ou a uma cidade. Eu dei um exemplo aqui da mesma atividade em que o professor trabalha com um jogo de tabuleiro. Esse professor, ele criou um jogo de tabuleiro com seus alunos para representar uma célula e representar as organelas celulares e as suas funções. Então, ele tornou esse ensino mais significativo. A partir do momento que o aluno vai procurar construir o jogo, construir as regras do jogo e vai fazer as adaptações, né, de cada item, cada organela, com a sua função representado numa usina, num restaurante ou em algum prédio, né, da cidade que tem uma função, isso vai tornar o seu aprendizado mais significativo. Então, também trouxemos aqui o link desse jogo. Lá ele vai falar com muito mais detalhe como ele montou o jogo com os alunos, como ele criou esse tabuleiro e como os passos, né, para jogar. Então, isso fica também como uma sugestão. Ele está no caderno do aluno e no momento de distanciamento, se vocês, né, incentivam os alunos a criar um jogo, ou criar, como nós já falamos anteriormente, um cartaz, onde ele faça uma analogia entre as organelas celulares, né, e a cidade, e mostre isso para vocês através de uma foto, através de um vídeo, né? Hoje nós temos também a criação de aplicativos. Temos alunos que se envolvem muito, né, com essa parte tecnológica. Por que não criar um aplicativo, por exemplo, com essa mesma atividade? Eu acho que a gente pode propor e, a maioria das vezes, nós nos surpreendemos, né, com a resposta que esses alunos dão. Então, aqui fica uma sugestão onde, antes de passar um texto do livro para que o aluno, né, preencha uma tabela apenas com as organelas e as suas funções, ele faça algo mais criativo e ele investigue e procure, né, solução para esse problema que está apontado no caderno do aluno. Uma outra sugestão que nós trouxemos é explorar essa investigação científica numa atividade prática. Os cadernos de ciências, química, física e biologia trazem muitas atividades práticas. E a própria atividade, ela já busca um caminho de investigação. Então, nós trouxemos uma atividade prática do caderno do primeiro ano do ensino médio de física. Ele está na página 48 do caderno do professor. A mesma atividade está no caderno do aluno, né, nesse segundo bimestre. Então, a primeira atividade do caderno, ela vai falar sobre a inércia. Nós trouxemos essa atividade, que é uma atividade simples que pode ser reproduzida pelo aluno. E aqui você vai jogar um desafio, uma pergunta, né, um questionamento, vai provocar o aluno a fazer a atividade, né, fazendo com que ele vá comprovar se aquilo que foi falado realmente dá certo, né. Aqui a experimentação é em forma de comprovação, né, do conceito. Mas, além dessa atividade que está no caderno do aluno, a gente propõe que o professor faça outros desafios, né? Eu posso falar que essa atividade ela é simples, mas e se eu propor um outro desafio para ele? Eu acho que o aluno, quando ele é desafiado, ele vai buscar fazer o experimento e, às vezes, né, ele é tão incentivado, ele acha tão interessante que ele vai passar até a mostrar aquele truque, né, que nós falamos. Às vezes a gente usa muitos truques, né, na ciência, e o aluno gosta de mostrar para os seus familiares, para mostrar para outros amigos, né? Então, o mesmo experimento, né, nós encontramos aqui uma outra proposta,
que é empilhar 2 garrafas, né? E a gente lembra que é ensino médio, né? Vai desafiar ele tirar o papel entre as 2 garrafas sem derrubá-la. E ao mesmo tempo aqui a garrafa está cheia de água, a garrafa superior está cheia de água, quando o papel é retirado, ela enche a garrafa de baixo. Esse é um desafio que também está envolvido a esse conceito de inércia, que é uma proposta para desafiar. Ao mesmo tempo, você pode solicitar ao aluno que faça um vídeo, né, que explique esse assunto para os colegas. Então, nesse sentido, ele vai investigar, vai verificar se o conceito é correto ou não, e ao mesmo tempo vai incentivá-lo a fazer outras atividades. Então, né, a divulgação científica também outra proposta que nós trazemos para vocês, e na escola, né, projeto de criação de podcast, né, de divulgação científica, né, que são aqueles pequenos áudios que os alunos podem transmitir para vocês, né, através das mídias, né, hoje em dia pelo celular, WhatsApp, né, outro meio que você está conversando com ele, né, é uma sugestão de atividade interdisciplinar, né, que é o que você pode fazer a divulgação científica utilizando esse podcast, né, para divulgação de assuntos relacionados à ciência, pesquisa e outros assuntos, né, nas atividades não presenciais, né. Então, vocês podem fazer uma elaboração de um roteiro de programação, seleção dos assuntos, né, esses assuntos, eles têm que estar consonantes com as habilidades selecionadas para cada disciplina, agora do segundo bimestre, que já foi disponibilizado para vocês. Pode fazer entrevistas, sequências e encadeamento das apresentações. Possíveis efeitos sonoros e músicas podem ser realizados em conjunto ou com outros professores ou com outros alunos, né? Acho que mesmo à distância, hoje em dia, com essas ferramentas de que a gente está fazendo essas reuniões online, né? Então, a proposta de usar essa tecnologia, né, para divulgação científica. Então, e hoje em dia a gente sabe que os estudantes, né, tanto do fundamental como do ensino médio, eles têm muita habilidade, né, na tecnologia. Então, é uma proposta também de eles pesquisarem um assunto usando essa ferramenta, esse recurso. Nós trouxemos essa sugestão porque nós já conhecemos o resultado desse projeto. No ano passado, o professor de História da escola Benedito Dutra, ele fez um projeto de podcast com os alunos, embora seja outra disciplina, e deu muito certo. Os alunos faziam pequenos áudios de fatos históricos, usavam músicas de época, efeitos sonoros, né? Se for falar, eles fizeram sobre a guerra, então eles usavam efeitos sonoros, áudios das rádios da época. Então, foi um projeto que deu muito certo, incentivou muitos alunos, e ao final ele criou um CD com podcasts dos alunos. E aí, nesse CD, ele pôde depois distribuir para os pais, né, numa reunião. Eu acho que esse material é muito rico, que pode ser, você pode ir acumulando, né, gravando, deixando isso numa pasta para depois pode servir até de referência ou servir de recuperação, né, no momento presencial. Pode ser usado em outros momentos também. Então, como pequenos áudios, nós trouxemos como exemplo, né, de um projeto que também pode ser solicitado aos alunos, para que eles façam a divulgação científica das atividades que vocês propõem nos roteiros de estudo. E nós sugerimos, né, falando em podcast, aqui tem um podcast de divulgação científica. É um áudio curto, onde a pessoa vai explicar como fazer a divulgação científica através de podcast. Então, fica o link para vocês, né? Se vocês acessarem, é um áudio, também pode ser passado para os alunos. É um projeto que pode depois, como nós falamos, ser usado
em um outro momento presencial. Nós colocamos, né, nesse slide todas as referências para vocês, todos os links que foram comentados aqui nessa apresentação, ele está disponível e vocês podem fazer uso durante, né, o planejamento de aula de vocês. Então, nós encerramos essa parte com vocês, essa segunda parte, e nós vamos no momento de interação, né? Para tirar dúvidas com vocês agora, né? Nessa ferramenta do Microsoft Teams. Então, nós aguardamos vocês nesse momento de interação e também queremos ouvir de vocês a experiência que vocês têm com o ensino investigativo e a repercussão, né, desses ATPCs que nós estamos fazendo nas salas de aula virtuais de vocês e esperamos também relatos de boas práticas. Então, muito obrigada pela atenção, aguardamos vocês na interação.